Eles adotam a salvaguarda, que é uma forma de uma restrição, não é isso? Para proteger o quê? Para proteger a economia nacional, o produtor doméstico, né? Do produtor estrangeiro, né? Então, evidentemente isso. Então, como nós vimos aí, Smith aborda essa questão da produção, né? O valor do trabalho, né? A questão da troca da mercadoria por moeda. E agora a gente vai entrar onde você que está nesse exato momento me assistindo, vamos entrar na teoria de David Ricardo, né? Então, o que é a teoria do valor, Ricardo? Então, para Ricardo, nenhum trabalho pode aumentar. Veja só, para Ricardo, nenhum trabalho pode aumentar sua oferta e quantidade de trabalho empregado na produção, tampouco afetar seu preço. Quanto mais um bem for demandado pelos consumidores, maior será sua escassez e, portanto, maior será seu preço. Isso é um fato. Quanto mais um bem for demandado pelos consumidores, maior será sua escassez e, portanto, maior será seu preço. Isso é um fato, hein? Isso é um fato. Então, a teoria do valor de Ricardo, ele diz, passo inicial é investigar a questão do valor. Então, Ricardo começa citando a observação de Smith, ou Smithiana, do paradoxo do valor. Conclui dizendo que a utilidade não é a medida do valor de troca, já que estão em relação inversa, mas ela é essencial para que haja valor. Então, existindo utilidade, a questão da utilidade, que vale mais, né? O valor de troca ou é derivado da escassez, da disponibilidade e falta da demanda, caso de bens raros, como estátuas, pinturas famosas, ou advém de quantidade de trabalho incorporado, né, na mercadoria, caso de intensa maioria dos bens que são reproduzíveis, né? Então, na realidade aí, você vai ter... Então, qual é o fundamento do valor para David Ricardo? Qual o fundamento? Então, Ricardo critica Smith, né? Então, Ricardo mete a crítica Smith. Quando ele considera como fundamento do valor, ora, a quantidade relativa do trabalho incorporado. Nas sociedades primitivas, ora, a quantidade de trabalho comandado ou encomendados nas sociedades avançadas. Então ele diz, trabalho incorporado e comandado não são a mesma coisa. Trabalho incorporado e comandado não é a mesma coisa. Então ele fala de discernimento. Então, outro ponto interessante é sobre a renda da terra. Então, como é que está a renda da terra em David Ricardo? Como é que David Ricardo ele fala sobre a renda da terra? Você que está nesse exato momento me assistindo, né? O que é que você colocou aí? Me responda, né? Então, especificamente, no tocante à teoria da renda, né, da terra. Então, Ricardo supõe que as terras de uma nação são desiguais, devido à sua fertilidade natural e às suas desiguais distâncias em relação ao mercado. Então, especificamente, no tocante à teoria da renda da terra, então Ricardo supõe que a terra, né, as terras de uma nação são desiguais, devido às suas fertilidades naturais e às suas desiguais distâncias em relação ao mercado, com certeza, né? Então a teoria da renda de Ricardo, David Ricardo, ele disse que a teoria da renda da terra é mais sofisticada e merece uma consideração detalhada. Porque ele diz, na hipótese da livre concorrência, onde a mesma taxa de lucro se impõe em diferentes propriedades rurais, a renda da terra devia-se à escassez da terra. Então, a renda da terra devia-se à escassez. É evidente, maior a escassez, maior o preço cobrado sobre a terra, o aluguel da terra, né?
Então, da terra e a diferenciação das produtividades entre elas. Então, ele diz o seguinte, Ricardo começa definindo a renda da terra como. Vejam só, preste atenção. Então, Ricardo, ele define a renda da terra. A porção do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças originais e destrutíveis do solo. Então, quem não deve ser confundida com parcela paga pela utilização do capital empregado para melhorar a qualidade da terra, né? Então vejamos, as leis da renda e do lucro são muito diferentes. Leis da renda e do lucro. Em um país dotado de terras disponíveis, ricas e férteis, não seriam cobradas rendas da terra. Mesmo em um país dotado de terras disponíveis, ricas e férteis, não seriam cobradas as rendas da terra. A diferença de qualidade das terras dá origem ao quê? A renda, regulada pela intensidade dessa diferença. Então, supondo-se a existência de 3 faixas de terras, em que o emprego da mesma quantidade de fatores produtivos dá ensejo o quê? A produção de 100, 90, 80 unidades de cereais. É um exemplo, né? Que ele coloca, né? Então, vejamos. Então, a renda da terra é o excedente acima. A renda da terra, preste atenção, a renda da terra é o excedente acima dos custos básicos de produção. Na terra de pior qualidade das que foram ocupadas. Ou seja, o produtor da terra marginal, ou seja, que produziu a mais, a unidade a mais. Né? Marginal que se produziu a mais. O produtor da terra marginal, que produziu apenas 80 unidades, vende o cereal a um preço que deve cobrir salários e lucros normais. Este mesmo preço regula o valor das vendas do produto das outras faixas mais intensas, né? Ou internas, segundo ele, né? Aí ele vem agora, David Ricardo, vem com a questão da relação entre o salário e o lucro, velho. Como essa relação entre salário e lucro, você que está em casa nesse exato momento assistindo o professor Cláudio Nascimento, então, como é que você avalia isso aí? A relação entre salário e lucro. Relação entre salário e taxa de lucro no longo prazo depende de uma série de suposições que ficarão explicitadas no modelo de Ricardo. Primeiro, no curto prazo, não pode haver um aumento no valor do trabalho sem uma diminuição nos lucros. Observe, não pode haver um aumento no valor do trabalho sem uma diminuição no lucro. Assim, o aumento de salários deprime os lucros. O aumento do salário deprime os lucros. E, portanto, a relação entre valores fica no exemplo menos favorável à manufatura. O preço do bem com maior promoção de capital fixo diminui em relação aos que contêm menos deles. Né? Então, vejamos, o preço do bem com maior proporção de capital fixo diminui em relação ao quê? Aos que contêm menos dele, né? Então vejamos, aí surge aí a teoria, né, da vantagem comparativa, né? Que a gente vem falar tanto, essa questão das teorias, né? Ou seja, Ricardo vai falar dessa questão de exportação, né? Então Ricardo é autor da conhecida teoria das vantagens comparativas que demonstra serem vantajosas, né? Ou seja, trocas internacionais, mesmo numa situação em que determinado país tivesse maior produtividade que o outro, né, isso, na produção de todas as mercadorias. Então essa teoria, na realidade, parte da premissa de que os valores, né, nas trocas internacionais não são determinados pela quantidade de trabalho. A gente está falando da questão que envolve o comércio exterior, hein?
Então essa teoria parte da premissa que os valores das trocas internacionais não são determinados pela quantidade de trabalho dos bens envolvidos, já que não há mobilidade de mão de obra em países. Assim, duas mercadorias intercambiadas podem não representar a mesma quantidade de trabalho. Então vejamos, então ele vai falar. A Ricardo supõe que no comércio entre Inglaterra e Portugal, desculpa aí, que até Portugal, uma certa quantidade de vinho é transferida em troca de outro montante de tecido. Em cada caso, é requerida uma determinada quantidade de mão de obra, representada por horas de trabalhos, como ele coloca, né? Então, Ricardo, ele aborda muito bem essa questão do trabalho, né? Então, a gente responde, né, essa grande discussão aí no nosso exercício, né, de trabalho de David Ricardo e o nosso Adam Smith. E vamos falar um pouco da escola clássica agora. Mudamos, saímos do exercício, acabou o exercício, não tem mais exercício. Agora nós vamos falar um pouco de Malthus, né? Então, escola clássica, Malthus. Então, Malthus, família bastarda, inglesa, formação liberal, estudou em colégio anglicano, né? Cambridge, né? Tornou sacerdote da igreja anglicana. Seu pai foi morar com um amigo, né? E uma série de coisas, né? Então, veja, mas aí a gente está interessado nisso, não é no momento histórico, é a teoria de Malthus, né? Então, na realidade, o que é que Malthus tem a contribuir, né, para essa questão? Aí vem a questão do momento histórico, né? Custo da Revolução Industrial, situação drástica da população, transformou a vida dos homens a ponto de torná-lo mais irreconhecível, então destruiu seu antigo modo de vida. Aí vem a questão paliativa, né? Lei dos pobres, levada a termo pelos oficiais, né, das paróquias, pelos magistrados, né? Então, a manutenção de albergue, distribuição de ajuda, de alimentos, né? Então, a teoria da população, cético, possível felicidade da Terra. Experiência não confirma a tese da perfectibilidade do homem e da sociedade. Então, filosofia, especulação, né? Então, pobreza inevitável. Então ele diz que a população ele cresce de forma geométrica. É isso. Comércio entre os sexos e alimento e progressão aritmética. Ou seja, a população ela cresce 1, 5, 15, 20, 50, não é isso? E o alimento de forma bastante aritmética, lenta, né? Então a população vai crescer de uma forma que nós não vamos ter alimento suficiente para atender, não é isso, a população. Então ele fala aí dessa eficiência da lei dos pobres, né? Pobreza responsável por toda sorte e consequências sociais, né? Desastrosa. Aí surge a mortalidade infantil, a insalubridade, as doenças, não é isso? Aí, lei dos pobres, ao buscar alívio, miséria. A questão da distribuição de dinheiro, porque tem sido ineficiente. Então, o dinheiro se torna ineficiência, essa divisão do dinheiro ineficiente. Então, preço da demanda, oferta de alimentos, né, além de padrão geral. Então, admitindo-se produção e incentivo ao ócio, né, da atividade produtiva. Então ele diz da produção de alimentos, miséria, porque o alimento vai se tornar escasso e a população ela vai crescer de uma forma, é isso, totalmente descontrolada. E não vai haver na realidade alimentos para atender essa demanda, né, populacional. Então os bens são escassos, não vai ter como atender. Então, se elevar o padrão de vida dos pobres,
dos outros cidadãos e dos ricos, né? Ele fala da renda dos pobres, ineficaz no incentivo à produção e ao desenvolvimento. Os altos salários empobrecem todos os operários. A assistência, não é isso, os reguarda da necessidade de preocupar-se com o futuro, não é isso? Então vejamos, análise de Malthus, as leis criam os pobres que mantêm. As leis criam os pobres que mantêm. Albergue criam pobreza dependente. Solução malthusiana. Preventivo. Postergar ou criar obstáculos ao casamento daqueles que não têm condições de constituir famílias. Então vamos postergar, não é isso? Ou colocar o que é obstáculo no casamento daqueles que não tenham condições de constituir família. Então, preventivo. Aí vem um positivo. Abolição das leis dos pobres. Estímulo ao cultivo das novas terras. Casos extremos. Albergues de condados. Né? Albergue de condados. Então, crítica ao paliativo de Gordon, né? de Golden e seu sistema de igualdade. Então, miséria da humanidade decorrente das instituições. A miséria é decorrente das instituições humanas, né? Ou seja, propriedade, casamento, sistema de igualdade, suprimiria o egoísmo. O homem se libertaria para o exercício do pensamento. Aí vem a supressão de quê? Supressão do casamento, o tempo de trabalho. Aí vem a teoria da população de Malthus. Não existe a possibilidade do homem, não existe a possibilidade do homem viver em meia abundância. Não existe a possibilidade do homem viver em meia abundância. Estímulo ao crescimento da população, das causas de sua redução, fome, vício, praga, guerras, não é isso? Pressão sobre o estoque de alimentos, egoísmo. Né? Então você vai ter aí a tese, não existe possibilidade do homem viver em meia abundância, porque estima o crescimento da população, das causas da redução de fome, vício, praga, guerras, né? Pressão sobre o estoque de alimentos. Então você diz, admitindo condições ideais de vida e moradia e o sexo livre, condições ideais de moradia e o sexo livre, o crescimento da população explodiria. Confrontaria com a impossibilidade de aumentar a produção de alimento, claro. Se há uma explosão demográfica e não há uma explosão na produção de alimento, como é que vai suprir esse crescimento populacional? Então ele diz, limite, miséria triunfante. A miséria triunfante induz o roubo, o assassínio e guerra, controle populacional. Ponto central. Pensa um argumento de Golden. Princípio de que mantém um salário abaixo do nível de subsistência. Resultado necessário, é isso, inevitável das leis da natureza. Daí a necessidade das instruções e regulamentações, é isso? Regulamentações de propriedade, casamento, né? Conclusões. Azar a fatalidade. Azar a fatalidade, ele diz, né? Questão atual. População e meio ambiente. Crescimento econômico e meio ambiente. Então vejamos, é um grande problema, né? Então população, o aumento populacional, isso, o meio ambiente, como é que essa população vai estar nesse meio ambiente? Vem a questão do crescimento econômico, né? Da produção, não é isso? A produção, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a questão de alimentos para atender essa demanda, né? Como é que vai ficar? Então, na realidade, Malthus, ele fala, ele adverte nessa questão, né? Dos agravos, né? Dos pontos positivos, né? Negativo, né? Então fala aí essa questão de prevenção, né? Para tentar evitar essa explosão demográfica, né? Então controlar o nível de alimento, né?
controlar o nível de pobreza, né? Isso, então, porque na realidade as leis criam, nunca se esqueçam disso, as leis criam os pobres, né? As leis criam os pobres que mantêm. Então, albergue que é pobreza independente, de acordo com Malthus. Então, meus prezados, minhas prezadas, foi um grande prazer estar com vocês, né? Então, é um grande prazer. Então, agradeço por esse momento de estarmos aqui debatendo a nossa lista de exercícios e finalizando com a teoria malthusiana, né, de Malthus, né, dentro da escola clássica. Então espero aí que vocês possam absorver esse conhecimento, que esse conhecimento seja de grande relevância para vocês, porque tudo que nós fazemos pensando em vocês, para que vocês possam se sentirem satisfeitos, para que vocês possam aproveitar esse momento, porque na realidade a gente está passando por um momento difícil, né, de saúde pública, né? Então hoje nós estamos com mais de 400 mil mortes nesse país, é isso. O Brasil já tem 8 países que colocaram o Brasil na lista, né, de países de alto grau de risco. Então não se entra, mas residentes brasileiros nesses países, né, por causa da nossa taxa de contaminação. O Brasil dá um exemplo de como, né, na realidade, não se comportar numa pandemia, de como não saber gerenciar uma pandemia, né? Então, enquanto outros países já estão andando de máscara, sem máscara, o Brasil ainda caminha ainda para uma vacinação, né, em grande parte de sua população. Mas Deus é Pai, é misericórdia, e Ele vai nos livrar dessa praga, dessa maldição que está aí. Deus vai nos proteger a nós, nossas famílias, nossos vizinhos. E aqui eu me despeço, é isso, dessa aula, agradecendo por mais esse momento a Deus, primeiramente, e a vocês, porque se não tivesse vocês, eu não estaria aqui. Então, um abraço fraterno e até a nossa outra oportunidade. Grande abraço. Tchauzinho.